Tarcísio faz elogios a Ricardo Nunes e afirma que apoiará sua reeleição na Prefeitura de São Paulo. Agora, com relação ao Tarcísio, né, e ao Ricardo Nunes, tudo isso aí que a gente vê, inclusive com a própria posição do Bolsonaro, é um jogo de cena. É um jogo de cena, inclusive, do próprio Bolsonaro. Por quê? O apoio ao Ricardo Nunes está estabelecido desde 22. Por quê? O Ricardo Nunes, assim, ele é. Não vou falar que ele é um fracasso político, porque afinal ele é o prefeito da maior cidade do país, mas é aquele sujeito que virou prefeito sem voto, né? E ele vem perdendo votos a cada eleição, né? Porque ele era deputado estadual, daí quando ele saiu deputado, ele era vereador, daí quando ele saiu deputado estadual ele foi eleito, mas ele fez menos voto ainda. Né? Se você pegar o histórico de voto, cada eleição que ele participa, ele faz menos votos. Né? E a prefeitura acabou caindo no colo dele, né? Por uma graça de Deus. Eu não acho que ele seja um prefeito incompetente, assim, né? Até porque administrar São Paulo não é fácil para ninguém. Né? Eu costumo dizer que São Paulo é o cemitério de políticos, né? Porque o sujeito vira prefeito de São Paulo e se enterra. Né? Isso aconteceu com vários prefeitos de São Paulo, tá? Que não conseguem a reeleição, normalmente, né? Ou até conseguem, mas não conseguem sair daquilo ali para mais nada. Né? Então, assim, é o caos ser prefeito de São Paulo. Mas por que eu falo que esse negócio já foi selado? Porque foi o Bolsonaro que resolveu o problema do famoso Campo de Marte lá em São Paulo, né, que é um aeroporto que pertenceu ao governo, que foi ocupado pelas tropas do Getúlio Vargas lá nos anos 30, e aí veio uma disputa jurídica em relação a quem pertence isso. Então, a Prefeitura de São Paulo alugava o negócio para o governo federal, né, para a Força Aérea, e tinha um rolo com relação a isso. E o que acontecia? A Prefeitura de São Paulo tinha uma dívida de 25 bilhões com o governo, por conta do Campo de Marte. Né? E ela pagava 250 milhões por mês para saldar essa dívida. O Ricardo Nunes e o Bolsonaro fizeram um bem bolado e resolveram entrar num acordo, e o governo ficou com a maior parte do Campo de Marte, a Prefeitura de São Paulo ficou com um pedacinho, então o aeroporto passou de vez para o governo federal e a dívida foi perdoada e ficou, todo mundo empatou o negócio e acabou o problema. E liberou a Prefeitura de São Paulo para um orçamento de 250 milhões no mês, que o Ricardo Nunes fez, na verdade, sim, o nome dele. Se você for para São Paulo, tem lá, né, ele gosta de falar que ele tem mais de 1.000 obras acontecendo em São Paulo, e tem mesmo. Né, ele está asfaltando a cidade inteira, está fazendo um monte de coisa. Com que recurso? Com esse dinheiro que era a sobra dessa dívida. Né, que ele não precisa pagar, ele está investindo esse dinheiro na cidade. Né? E isso foi feito justamente para projetar o nome dele como prefeito. Né? Só que ninguém sabe, né? Se perguntar para um paulistano qual é o nome do prefeito da cidade, ninguém lembra do nome dele. E introjetou dinheiro. E ali foi selado esse acordo. E o Tarcísio, e ele apoiou o Tarcísio. Né? Embora não tenha apoiado o Bolsonaro. Lembra? O Nunes, durante a eleição, ele ficou em cima do muro. Ele ficou ali, esse aqui. Aí no segundo turno ele falou alguma coisinha ali do Bolsonaro e tal. Mas ele ficou ali. Por quê? Porque quando ele era vereador, ele era da base do Haddad. Foi parceiro do Haddad. Né? Então, assim, como tinha o risco do Lula ganhar, e de fato o Lula ganhar, ele não queria se comprometer muito, né? Então ele ficou, vou ficar aqui na minha e tal, porque como eu jogo para os dois lados, né? Inclusive, né? Até agora ele está em cima do muro, porque ele quer o apoio do Bolsonaro, mas ele quer assim, um apoio do Bolsonaro, mas nem tanto, entendeu? Não, ele quer assim, mais que o Bolsonaro não cause problemas para ele do que o Bolsonaro que vai lá. Então, ele não quer se misturar com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Tá? Mas o Tarcísio de Freitas não tem esse tipo de problema. Né? E aí, bom, esse acordo tinha sido selado lá. E depois o Tarcísio, né, e o Nunes fizeram uma parceria que eu acho produtiva para o Estado e para a cidade, né, o governador e o prefeito assim, estarem unidos, né, mas fizeram também uma parceria eleitoral. Né, você me apoia aqui, eu apoio você aí. Então, esse negócio já estava selado há muito tempo. E depois teve o acordo entre o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, que foi o seguinte: então você decide São Paulo e eu decido o Rio, porque o Rio quem quer são os meus amigos milicos. Então eu vou decidir o que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Eu decido lá quem vai ser o candidato do PL à Prefeitura do Rio, e o Valdemar e o PL de São Paulo,
que ainda é o velho PL, né? Não é quem manda no PL de São Paulo, é a antiga estrutura que já estava no partido, não são os bolsonaristas, mesmo, né, os deputados do PL tendo levado 5 milhões de votos para o partido, eles não mandam nada. Né? Inclusive, acho que, né, o deputado mais votado do PL no estado nem sequer mora em São Paulo. Né? Não sei se é o mais votado, mas enfim. Né? Então, assim, o bolsonarismo não manda nada no PL de São Paulo. Então ficou para o Valdemar decidir. E o Valdemar está pensando, enfim, em cargos, está pensando nas coisas que o Valdemar pensa. E quer apoiar o Nunes. Então, assim, tudo é um jogo do Bolsonaro, já sabia. Então, esse negócio que, porque o Bolsonaro já tinha tirado o apoio do Salles no ano passado, daí ele voltou. Agora não se sabe mais. Aí agora, se não, estão tentando ver se vão enfiar o Salles de vice do Ricardo Nunes. Né? Então, mas é tudo um jogo de cena. Ninguém jamais acreditou ali dentro de bastidor que o PL teria um candidato próprio. Né? Com o apoio do... Porque assim, o que o Tarcísio vai fazer se o PL lançar um candidato próprio? Ele não vai apoiar, ele vai ficar dar um de neutro? Ele fala, não vou entrar em bolas divididas, né, com gente do nosso próprio campo. Mas vocês têm que entender o seguinte, o Ricardo Nunes não é do nosso campo. Né? Ele não é do nosso campo. Da mesma maneira que eu acredito que o Tarcísio também não seja. Porque o governo do Tarcísio, veja, o governo do Tarcísio é um governo do Kassab. Tá? É um governo bom para São Paulo? É, porque é a mesma coisa que São Paulo sempre teve. É um estado rico, né, dividido por clãs políticos tradicionais. Né? E essa estrutura permaneceu intacta, assim, com o Tarcísio, sem Tarcísio, não importa, quem entrar ali vai ter que entrar nessa. E o grande governador de São Paulo chama-se Kassab. É o Kassab que manda em tudo. Né? O Kassab é um gênio da política. Né? E ele que tem os apoios, etc. E o Tarcísio vai fazer o que o Kassab mandar. E o Kassab está cagando pro PL, pro Bolsonaro, para essas coisas. Ele não está nem aí, ele está interessado no estado dele. Né? Então, assim, é um governo do Kassab, que é base do governo. Né? O Kassab é base do governo Lula. Está lá, enfiado dentro do governo, tem ministério, tem todas as coisas. O Kassab, lembra, ele foi ministro da Dilma, ele foi o único que continuou ministro do governo Temer. Caiu o governo inteiro, ficou o Kassabão lá. O cara não, o cara é foda. Né? Então, assim, o que o Tarcísio vai fazer? Vai fazer nada. Isso é tudo um jogo de cena. Se conseguirem colocar o Salles como vice, vai ser muito. Né? Agora, assim, que é um absurdo, o PL, né, o Partido do Presidente da República, que fez 56 milhões de votos, 52, sei lá quantos, não ter um candidato próprio na maior cidade de São Paulo, que é a mesma cagada que o Bolsonaro cometeu em 2020, né, quando ele lançou, né, o inigualável Celso Russomano, né, que foi assim, que, olha, um dos momentos mais tensos da história do BSM foi quando nós fomos entrevistar o Celso Russomano. Eu, graças a Deus, estava só nos bastidores, olhando. Né? Mas a gente tinha lá 40 minutos para entrevistar o sujeito, estava o Briguet e o Bernardo entrevistando ele, foi até cômico. Né? E aí chegou uma hora, assim, passou 10 minutos de entrevista, tipo, acabou o assunto, porque não tinha o que perguntar pro cara, assim, não tinha nada. Né? Aí eu falei, Briguet, pergunta aí para ele, sei lá, da infância dele, fala para ele falar onde que ele cresceu, que escola ele foi, né? Fala alguma coisa. Porque se o cara assim, é completamente vazio, né? Vazio. Né? O ápice da vida do Celso Russomano é contar palito de fósforo no caixa do supermercado para ver se tem mesmo 100 palitos lá dentro da caixinha ou se é preciso chamar o... Como que é o negócio lá do consumidor? Código de defesa? É. Saque? Não, aquele órgão lá que defende os consumidores, que era todo o papo do Russomano. Esqueci, né? Mas tem que ir lá processar o supermercado que está vendendo uma caixinha com 99 palitos de fósforo e não 100. Então, assim, isso é a vida do Celso Russomano. Eu falei, bom, esse é o sujeito que o Bolsonaro escolheu para ser o prefeito de São Paulo. É uma fiasqueira do cacete. Então, assim, é o mesmo erro, né, que está sendo cometido agora. Agora, o Bolsonaro, né, ele faz esse joguinho de cena para fingir que está tentando, mas a gente sabe que não vai tentar porque esses acordos estão selados há muito tempo. Como o Bolsonaro também, veja, não sou eu que estou falando,
tá? Não é uma acusação minha, não é a minha avaliação do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele é avaliado entre os seus pares políticos, sobretudo em Brasília, inclusive entre os generais, como um homem que não tem palavra. Um cara assim, por que deu tanta confusão no governo Bolsonaro? Porque ele é incapaz de manter acordos firmados, né? Então, talvez ele tenha firmado esses acordos com o Ricardo Nunes e com o Valdemar da Costa Neto, e agora, como tem pressão em cima dele, e o Bolsonaro é o cara que vai fazer sempre a última coisa que ele ouviu, né? Ele tem um monte de conselheiro, mas o último conselho que ele ouvir é o que ele vai fazer, né? Então, você tem que pegar o Bolsonaro 5 minutos antes dele ir para ação, né? Se você quer influenciar. Então pode ser que agora, como há uma pressão do eleitorado paulista para ele apoiar o Salles, ele tenha o ruído da corda, pular de barco e mudar de opinião. Pode ser, né? Agora, sim, é um nó. Porque qual é a opção do Salles, sem ser o Salles, ir para vice do Ricardo Nunes? Qual que é a opção? O PL não ter candidato próprio? A direita ir para a eleição sem candidato? Essa é uma opção, certo? Então não vai, o Salles não sai, né? O PL não lança candidato, apoia o Ricardo Nunes, coloca um vice qualquer bosta lá. E a direita vai ser obrigada de novo a votar num cara do centrão, do sistema, um cara que é aliado das esquerdas, né? E que, sim, pode até ser um prefeito competente, mas não tem nada para contribuir para o avanço da direita, sobretudo para as eleições para o Senado que virão em 2026, né? Que são, acho que, as mais importantes para nós. Né? Então, assim, é um sujeito que não tem nada para contribuir. Então, a direita de São Paulo vai ficar refém disso aí de novo. Então, essa é uma opção. A outra é o Salles sair por um outro partido. Tá? Como que é o nome que virou agora essa união do PTB com o PSC? Acho que juntou uns partidos e virou tem um partido novo aí agora. Não é Aliança. Você sabe o nome, Dani? Esse partido que surgiu aí da fusão do PTB com. Dane-se, é o antigo PTB. Né? Pode ser que ele saia por esse partido, mas daí ele vai sair com o apoio do Bolsonaro e sem o apoio do Tarcísio, que o Tarcísio está muito popular em São Paulo. O apoio do Tarcísio é fundamental. É o PRD. Não, mas ele tem um nome. PTB e Patriota. PTB e Patriota fizeram o PRB, que é o quê? Renovação? PRD de dado. Partido da Renovação. Isso, é a renovação. Renovação Democrática. O Patriota e o PTB se juntaram e fizeram o Renovação. Né? Então pode ser que o Salles saia por lá, mas ele vai sair com o apoio ou sem o apoio do PL? Aí o pior, né? Aí o PL apoia institucionalmente o Nunes, mas o Bolsonaro apoia o outro candidato. Assim, é uma zona. Né? E a opção mais óbvia talvez seja o Salles sair na chapa do Nunes. Né? Que pode ser que isso aí dê alguma coisa, né? Atraia o eleitorado da direita para o Nunes. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Eu sei que é um rolo, é uma cagada gigantesca e mostra, na verdade, o total despreparo das nossas lideranças conservadoras em pensar no longo prazo. Porque essa discussão já ter começado lá em 2020. Né? Quem será o prefeito da maior cidade do país? Né? Quem vamos lançar de candidato, pelo menos? Né? Quem será o candidato da direita? Nunca pensaram a respeito disso. Né? E agora estão colhendo os frutos amargos, né? dessa omissão monstruosa. E veja, as pessoas pode cobrar o que for, mas não adianta me cobrar. Eu não sou líder político de nada, eu sou só um comentarista político. Não posso fazer porra nenhuma a não ser apontar os erros. E foram omissos, sim. Todas as lideranças políticas de São Paulo ligadas à direita foram omissas com isso. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, o próprio Salles. Foi todo mundo omisso. Né? Gil Diniz, quem mais que está lá em São Paulo? Todo mundo. Ninguém pensou a respeito. Né? Ninguém se preocupa com essa questão. Então, agora vão colher os frutos como colheram em 2020. Né? Infelizmente, é isso. Né? Vai ter um prefeito lá que vai cagar para a gente, como o Tarcísio caga para a gente, como o próprio Ricardo Nunes caga para a gente.